Olá, seja bem-vindo ao canal Rede Voluntas Brasil. Nós estamos aqui para convidar você à compreensão de como deve encarar as formações e as leituras dos escritos que nós lemos neste canal. Os escritos são plenamente católicos, da Igreja Católica Apostólica Romana, principalmente nesses últimos tempos, que nós tanto precisamos entender os acontecimentos que estão acontecendo em nossa igreja. Por isso, nós queremos uma atenção especial para que você, ao entrar nos nossos vídeos, compreenda a tamanha seriedade com que nós levamos, né, os interesses de Jesus e os pensamentos de Jesus. Aqui nós lemos e realmente penetramos profundamente nas dores de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos verdadeiramente uma intimidade com Ele e estamos buscando ajudar as pessoas que querem essa santidade de viver na vontade divina, ensinada por Deus, por Jesus Cristo, a serva de Deus, Luísa Picarreta, que foi acompanhada com muitos padres da Igreja Católica. E ela recebeu uma santidade, um dom para esses tempos muito importante, que é o de viver na vontade divina, que é totalmente diferente do que a igreja conheceu nesses 2000 anos. Não é seguir doutrina cegamente, regras cegamente, mas sim conhecer plenamente o coração de Jesus e obedecer os interesses de Deus para o aqui e agora, numa intimidade concreta, né, vivendo uma santidade que nunca existiu, só existiu na vida de Maria e de Jesus e da Luísa. Por isso nós estamos aqui ajudando as pessoas com vídeos longos, claro, explicando até mesmo as nossas vidas na divina vontade na prática, trazendo o conhecimento aplicado na nossa vida. Por isso nós narramos acontecimentos, parábolas, circunstâncias, para que a pessoa tenha facilidade de penetrar e interessar da forma correta pelos escritos. Uma pessoa que está na vontade humana, que é a grande chave, né, dessa santidade, é a pessoa renunciar à sua forma de pensar humano, sem Deus, né, para si mesmo, visando somente o seu próprio, né, bem pessoal. A pessoa que visa somente a sua própria salvação, a pessoa que visa somente a salvação da sua família, de poucas pessoas, ou somente dos católicos, essa pessoa está com o pensamento travado para o livro do céu, não consegue entender os escritos de Jesus. E aí, quando vai ler, ela vê uma coisa superficial e não sai da santidade humana, que é uma santidade só pessoal. Ela precisa ir para a santidade divina, que é com o pensamento em Deus. E nós queremos ajudar você a chegar lá, né, subir mais alto e conseguir ver as coisas com os olhos de Deus. Para isso, demora bastante o processo de purificação da sua mente. E nós estamos aqui para você, para te servir, para te trazer essa graça. Se você quiser contar conosco, é isso aí. Deus abençoe. Um bom vídeo para você. Jesus falou que as penas que a gente sofre aqui na terra, a justiça que a gente sofre aqui, os problemas, as contrariedades, as purificações e purgações que ele permite, mortificações, e o purgatório é um preparativo para a pessoa sobreviver no céu. Pode falar para a pessoa, né, estar pronta para o céu. É essencial. Se a pessoa for para o céu sem as virtudes que o purgatório vai desenvolver, ou que a terra vai desenvolver, ele acabou de mostrar meu marido, ele falou assim, eu estou dando um banho de água fria no seu marido para poder diminuir né, a quantidade de problema que está caindo na cabeça dele, porque ele não suporta o investimento de virtudes que eu faço nele. Ele não consegue desenvolver mais do que algumas virtudes, mas essas virtudes que ele está desenvolvendo, essas mortificações dadas a ele, faz com que ele tenha que aceitar as coisas como elas são, os limites dele, aceitar os limites. Lá no céu, né, a pessoa vai ter que aceitar constantemente essa pequenez dela, essa humildade, essa limitação de não conseguir fazer mais do que ela consegue, de ter que pedir ajuda, de precisar de apoio, de precisar dos outros. Então é um jeito de que ele está sendo ensinado aqui na Terra. E isso é muito bom, positivo, para poder ele passar menos tempo no purgatório, porque Deus não vai querer dar menos para mim, né, do que isso, né, de ajudar a minha família a passar o menos tempo no purgatório possível, porque ele sempre vai honrar o Filho da Divina Vontade, né, ele sempre vai dar para o Filho da Divina Vontade frutos, né, principalmente em direção às pessoas que a gente ama, né, as pessoas que estão nos cercando. Então, elas acabam recebendo
frutos de nós, né? Nós somos mãos divinas, né? Então nós somos abençoadores ao redor de nós. Então tudo que acontece na vida do meu esposo é para o bem dele mesmo, para a maior glória de Deus no céu e para o desenvolvimento dele no céu. Então Jesus falou para mim abrir meu coração para essas verdades de todo o coração, não ter medo e deixar ele falar tudo o que ele quiser. E aí ele falou que o purgatório é para isso, para preparar as pessoas para essa humildade que elas não tiveram na terra, né? Que vai aqui no céu, elas vão ter que aprender a viver com as outras pessoas, a precisar dos anjos, precisar das pessoas que vão estar lá e ser orientado, porque o céu precisa muito de ajuda, tanto que quando tem esses EQMs e a pessoa vai para o céu, ela vê que ela não consegue responder nada, que ela fica totalmente sem saber o que está acontecendo e é sempre um anjo que tem que vir ajudá-la, orientá-la, é assim. Então ele mostrou esses EQMs para a gente, mostrou essas visões de céu lá desses santos que visitaram o céu e que eles não conseguiam explicar o que eles viram. Eles não conseguiam explicar o que estava vendo aqui para o pessoal da Terra, por quê? Por causa que falta ciência divina, entendeu? O livro do céu vai trazer essa ciência divina que faz com que a gente tenha a boca eloquente para falar dos segredos de Deus. Isso é muito bom, gente. Isso aí é um sonho que Deus está realizando em nós, amém. Amém, amém, amém. Meu Deus, eu tô impressionada com essas coisas que Jesus está falando hoje. É muito lindo, é muito incrível, né? É por isso que na nossa família, né, a Aline falando do esposo dela, eu pensei muita coisa também, ó. Na minha família, assim, sabe? Eu vejo muita coisa assim. E é tudo Jesus que permite, né? Jesus permite, assim, justamente para desenvolver na pessoa a humildade que ele deseja, uma forma de purificar já aqui na terra, né? Eu vejo muito essa purificação acontecendo também na minha família, assim, sabe? Às vezes os desapontamentos, eu não consegui fazer tudo o que eu gostaria, né? O meu esposo, por exemplo, é a pessoa que no trabalho dele tem muitas ideias de coisas que podem ser feitas, mas o chefe dele põe eles na rédea curta, né? Então, muita coisa não consegue desenvolver e tem que aceitar, né? Aí eu fico pensando assim, sabe, que tudo isso tem um para quê que acontece. É muito incrível, né, esse trabalho que Jesus faz, assim, sabe, nas almas que justamente, né, para diminuir o tempo no purgatório dela e permite muita coisa aqui na Terra, né? E isso tudo é para desenvolver as coisas que é necessário, porque no céu, assim, as pessoas vão ter que ter muita paciência, humildade, pedir ajuda, é, ter aquela coisa mesmo do aprendizado. Fica parecendo na gente aqui, entendeu? É muito parecido. A gente está aprendendo, a gente tem que ter paciência também e pedir ajuda da Aline, pedir ajuda do outro que domina aquela ciência para nos ajudar. Ele já trabalha nesse ponto aqui na gente, já percebeu que é desse jeito mesmo? Porque para aprender aqui tem que ter uma paciência e ouvir também com o do outro que sabe mais e não ficar nervoso, não ficar chateado, não ficar se sentindo mal no sentido assim, ah, mas o outro consegue falar mais e eu não. Saber ouvir, meditar, refletir, né? Aquela paciência no próprio processo de aprendizagem, né? Que cada coisa você vai compreendendo, tem coisa que você não entende ainda, você vai entendendo. Então é muito parecido com o que Jesus faz aqui no grupo, ele nos mostra muito como que é no céu. E outra coisa, quando ele fala que é muito importante a gente fazer partilha e ajudar, dando testemunho da nossa vida, ensinando os outros a desenvolver essas coisas na vida deles também, quando ele pede para a gente explicar para as pessoas, que não é para a gente guardar para a gente, é justamente isso mesmo, porque lá no céu, aqueles que falam, aqueles que ensina aqui, vai ser aqueles que vai ajudar lá também no céu, que vai ajudar essas pessoas, que vai explicar aquilo que vai formar outros. Por isso que ele fala que a nossa missão não é para nós, é para formar outros, porque justamente para ajudar as pessoas no entendimento lá no céu, porque assim na terra como no céu, se alguém é trabalhador aqui, é no céu. Entende que o trabalho não vai parar? Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Eu escutei o áudio da Aline de manhã, essa luz, né, que Deus falou. E assim, eu sei que tem. Eu tô assim, Jesus, eu tenho que entender cada palavrinha que o Senhor falou através da Aline, porque eu sei que tem coisas muito grandes, que o Senhor está revelando uma coisa muito grande. Que o livro do céu, ele tem coisas que a gente vai, de gole em gole. Então, o Senhor está revelando uma coisa muito grande que eu tô, né, meditando para entender.
como Jesus mesmo deu essa dica, né? Ele deu a dica, presta atenção nessa luz, dá muita atenção nessa luz, né? Que é o que ele falou aqui, ó. Que ele falou que Jesus pediu para vocês acreditar plenamente nessa luz, pois é exatamente isso mesmo o céu. Dá muita atenção mesmo nessa luz. O livro do céu tem trechos confirmando. Então, aí eu falei, então, Jesus, eu vou ouvir uma vez, vou ouvir de novo com calma para poder entender o que o Senhor está falando, né? Então, aí aí eu tô aqui pensando, né? E veio essa. O que eu entendi até agora foi o seguinte, que a Aline começou falando assim, por que que tem pessoas que estão aqui na Terra e que tem muito dinheiro, viaja para lá e para cá, no caso da irmã dela, né, que desfruta aqui das riquezas da terra à vontade, né? Conhece muita coisa, viaja muito, desfruta muito aqui das coisas da terra, dos bens da terra. E aí Jesus falou para a gente ontem, vocês são ricos, muito ricos. E a gente olha para a nossa vida, não consigo pagar a conta de luz. Tô, né, e aí, como é que explica isso, né? Eu sou rica, mas da terra eu não tenho quase nada, eu não conheço nada, não sei de nada, não tenho, né, passo necessidade aqui na terra, como é que eu sou rica? Aí, beleza. Aí eu entendi o seguinte, para ter as coisas aqui da terra, a gente precisa se dedicar às coisas da terra, estudar muito, fazer faculdade, ou tem gente que não tem gente que é rico porque herdou de alguém, mas essa pessoa que herdou, o dono da herança trabalhou muito, às vezes às vezes é uma pessoa que já é de família rica, mas essa família trabalhou muito para construir um patrimônio, deixar herança, empresas, essas coisas. Então, enfim, para ter riqueza aqui na terra, você se dedica às coisas da terra, e estudar e trabalhar. Nada vem assim de mão beijada. Se vem de mão beijada, outra pessoa trabalhou, né? O pai trabalhou, o avô trabalhou, a família trabalhou para ter, beleza. Então a pessoa tem o que ela se dedica. Então, se ela trabalha para ter as coisas da terra, ela vai ter as coisas da terra. Só que a gente é rico das coisas, a gente trabalha e investe. Quem é filho da divina vontade trabalha e investe para ter as coisas do céu. A gente já trabalha e investe, já vive o que vai viver no céu depois da morte. As pessoas que desfrutam, aí eu lembrei de Éden terreno e Éden divino. Aí por isso que eu tô falando, Jesus tem que parar para pensar direito, porque tá vindo muita coisa na minha cabeça. Éden terreno e Éden divino. É como se a pessoa ela quer desfrutar o terreno, o Éden terreno, as coisas que Deus deixou aqui, a criação. E às vezes nem sabe que é Deus, nem agradece a Deus, não vincula essas riquezas a Deus, a criação a Deus. Então, vive só do material, do humano, investe no humano, você vai ter se você investir nas coisas humanas, a recompensa que você vai ter é das coisas humanas. Você vai passar se você vive aqui na Terra, gastando seu tempo só estudando coisas humanas, você vai ter uma recompensa. Você vai ter um cargo bom, você vai ter um emprego bom, você vai ganhar dinheiro, você vai ser especialista em por exemplo, eu sou da área eu trabalho, sou contadora. Se eu me especializar, estudar, eu vou ter muita coisa, eu posso fazer milhões de coisas e ser especialista numa área e ganhar muito dinheiro, mas eu não vou fazer isso. Eu não faço isso porque o meu investimento, o meu tempo é
para a eternidade, é para o que vai durar eternamente. Então a gente é rico porque a gente tem o conhecimento e os bens que são eternos, que não passam, que não acaba nunca mais. Eu já estou antecipando aqui em vida o que a gente vai viver eternamente, depois que a nossa alma sair desse corpo aqui, que é temporário. Aí beleza, aí Jesus me lembrou porque ele falou, né, tem trechos no livro do céu confirmando isso. Aí Jesus me lembrou da palavra parede da Jerusalém Celestial. Sabe o que a gente está conhecendo? O que está lá no céu já. Sabe o que a gente estuda? O que é revelado no céu, o que está no céu. E a gente estuda e entende o que está no céu. Ai, Jesus, me ajuda a explicar, meu Pai. As pessoas a maioria das pessoas estão aqui na Terra estudando o que é da Terra, o que vai ficar aqui. E é muita pobreza. Por quê? Porque isso aqui vai acabar. Isso vai acabar. O que a gente tem, o conhecimento que a gente está tendo, é o conhecimento que está no céu. E aí foi nesse áudio que Jesus falou hoje, nessa luz, ele falou. Lá, quando a pessoa vive aqui na Terra, e investe toda a sua vida para conhecer as coisas da Terra, quando ela chega no céu, ela vai ficar envolvida nessa luz, ela vai ver essa luz, que é o conhecimento da divina vontade, vai ficar maravilhado, vai achar lindo, mas não vai entender direito. Porque o tempo para conhecer, para estudar, é aqui na Terra. E Jesus fala isso no livro do céu, que o que a gente aprende aqui na Terra é o que a gente leva para o céu. Quanto mais você investe o seu tempo, a sua capacidade, a sua vida humana, terrena, para conhecer a Deus aqui, usando o seu cérebro, mais você vai conseguir decifrar esses caracteres lá na pátria celestial. Nossa mente tem que decifrar o que está escrito nessas paredes, que é esse trecho que eu coloquei. A capacidade para decifrar, igual tem gente que vive aqui. Por exemplo, eu não sei falar inglês. Se eu pegar um texto em inglês aqui na minha frente, eu não vou entender nada, eu vou conseguir enxergar. Eu estou enxergando o texto, só que eu não consigo decifrar. E é como se fosse assim, então, a pessoa não consegue decifrar, acha bonito, mas não entende o significado. Se a gente tira a vontade humana, que é o que sufoca a divina vontade já está aqui, como ele falou, já está aqui, só que ela está sufocada pela vontade humana, que não deixa a gente entender e decifrar esses caracteres, essa linguagem de Deus. E a gente, com o livro do céu, é como se a gente estivesse aprendendo essa língua que é falada no céu. Eu vou ler o trecho aqui para ver se eu consigo colocar melhor, entender melhor o que Jesus está falando. Aí que eu entendi desse áudio que a Aline passou. Assim como aqui na Terra, como a gente está vivendo na divina vontade, como filho da divina vontade, a gente não olha para a Terra, não se dedica às coisas da Terra, aqui na Terra, quem não se dedica às coisas da Terra, não estuda as coisas da Terra, a gente vive como um estranho aqui e não, a gente está aqui, mas eu não consigo encontrar felicidade aqui nas coisas da Terra assim, porque eu não me dedico às coisas da Terra, então eu não consigo desfrutar das coisas da Terra, porque eu não me dedico, eu fico olhando para o céu. Mas aí quando eu chegar no céu,
como eu me dediquei para as coisas do céu, lá no céu eu vou ter uma felicidade gigante. Porque é o que eu me dediquei, é a linguagem que eu me dediquei a aprender. Agora, as pessoas da terra, quem está aqui na terra e só estuda as coisas da terra, vai desfrutar essa alegria aqui. Mas quando chegar no céu, vai ser uma linguagem estranha, vai ser o contrário. Então, como se fosse assim, é o oposto, né? É o oposto. E é triste, porque a pessoa está se dedicando a entender algo que é passageiro. Aí Jesus falou ontem, eu até mandei para Liliane, que ela estava contando a história do gato dela, que morreu e todo do sacrifício, que ela teve que levar ele para ser sacrificado. E aí eu fui e falei para ela, nossa, eu lembrei do capítulo 9 da Valtorta, que Jesus estava falando dos avós dele, que sofreram demais, mas eles viviam uma alegria sobre-humana, uma alegria por estarem na graça de Deus. Sofri, mas fiz a vontade de Deus, fiz o que Deus queria, amei a Deus, e essa é a alegria sobre-humana. Aí ele falou da morte deles, ele falou, eles morreram, essa alegria que eles tinham em estar na graça de Deus, a alegria que eles tinham era sobrenatural. E essa alegria não acabava no momento que os olhos deles se fecharam e morreram. Então, no momento da morte, essa alegria que eles tinham, ao invés dela acabar, ela foi crescer, porque aí eles iam ver claramente, viver plenamente essa alegria que eles já começaram a viver aqui na Terra, por estarem sempre na amizade com Deus e sempre amar a Deus e fazer tudo por Deus. Aí ele falou assim, é uma alegria que não termina quando a vida humana termina. Na verdade, é uma alegria que expande quando a vida humana termina. Cresce, que vai ser plena. É como se, ele falou assim, ele deu o exemplo da borboleta que fica no casulo. A borboleta, ela está dentro de um casulo. E aí chega o momento dela abrir as asas e voar. Aí ele falou assim, é como se a alegria sobrenatural dos santos é como uma borboleta no casulo. Ela só dá sinais assim de que quer voar. Sinais só. Lampejos de felicidade, lampejos. E quando o corpo morre, aí a borboleta, aí é como se fosse assim, que o casulo é como se fosse seca, né? E a borboleta sai e voa. Aí a alegria do santo é assim. É como se quando morre, aí que as asas abrem para voar e viver uma alegria plena. Só que para quem vive na vontade divina, essa alegria, esse casulo já se abre aqui na terra, porque a gente morre em vida. Morre para o humano e já conhece em vida o que está escrito nas paredes da Jerusalém Celestial. O que você ia ver lá no céu, você já está vendo aqui na terra. Vocês estão entendendo, gente? O que a gente vai ver no céu, já está vendo aqui na terra. Só que a gente está aqui ainda no meio de sofrimento, no meio de tanta gente que está na vontade humana, de tantas trevas, de tanto sofrimento. E a gente não consegue ver só isso, né? A gente ainda está no corpo. Então, assim... Mas vocês entenderam que a gente já está vendo aqui na Terra? O que a gente vê, vai ver no céu? Que nós, como se o véu já estivesse aberto. Que é o que ele falou nesse trecho que eu coloquei aí. Ó, ele falou assim, ó. Minha filha, tu me agradeces que te fiz escrever o que concerne a minha vontade. Doutrina, ó, presta atenção. Doutrina toda de céu. A gente está vivendo na terra, recebendo na terra a doutrina do céu, que eu ia ver só depois que eu morresse. Ele já dá para a gente o conhecimento do que está lá no céu. Doutrina toda de céu.
e que tem a virtude de comunicar a vida palpitante e toda celestial dela a quem lerá estes escritos, a vida de céu. Minha vontade. Só que quem vive aqui na Terra e não estuda essa doutrina, é igual o exemplo que foi dado da Alemanha, né? Quem vai para a Alemanha, quem está aqui no Brasil e vai para a Alemanha e não entende nada de alemão, imagina uma enfermeira, mora aqui no Brasil, lá na Alemanha está precisando muito de enfermeira. E ela chega lá, todo mundo fala alemão e ela não sabe falar alemão. Ela vai ter que aprender lá o alemão. Imagina o sofrimento dela para aprender a falar alemão, estando lá na Alemanha. O sacrifício que ela vai fazer. Quanto ela vai sofrer até aprender aquela língua. Agora imagine uma pessoa, uma enfermeira, que se preparou para ir para a Alemanha. Ela ficou 1 ano estudando alemão. 1 ano antes de ir para a Alemanha, ela já estudou alemão e sabe falar alemão fluentemente. Quando ela chegar na Alemanha para trabalhar e ela sabe falar alemão, a vida dela vai ser muito mais feliz. Ela vai ser muito mais feliz. Ela vai chegar lá, ela vai conseguir se comunicar com todo mundo. Ela vai falar eloquentemente alemão, igual todo mundo fala. Ela vai se sentir em casa. Imagina que ela ela tá no Brasil e ela está estudando alemão e ela está estudando os costumes, não só a linguagem, não só para decifrar aqueles caracteres. Ela estuda os costumes do povo alemão. Ela come a comida da Alemanha. Ela veste a roupa do que o povo veste na Alemanha. Ela conhece a cultura, sabe o tipo de música que o povo gosta na Alemanha. Ela gosta ela gosta de cantor alemão, ela gosta de comida alemã, ela gosta de roupa alemã. Ela lê os escritores alemãos, então é como se ela já morasse na Alemanha, só que ela está no Brasil. Ela vive plenamente os costumes, as práticas, tudo. Ela sabe como que é as escolas lá na Alemanha, ela sabe tudo, como que é os hospitais, como que ela vai ser enfermeira, né? Ela conhece os remédios que eles usam geralmente na Alemanha, conhece tudo. Vocês imaginam quando ela chegar na Alemanha? É como se ela já estivesse lá vivendo na Alemanha, só que ela estava no Brasil, de longe. Ela vai lá no Google Earth, ela vai lá nas ruas da Alemanha e olha como que é as ruas no Google Earth, lá naquele bonequinho que vai lá, que você visita. Ela visita os museus online, de forma remota, online, usando a tecnologia. Quando ela for realmente para a Alemanha, daqui a 1 ano, ela já vai se sentir em casa. É a mesma coisa, gente. Quem vive na Terra e já conhece a doutrina do céu, os costumes do céu, já conhece o dono do céu, que é Deus. Você já está conhecendo ele aqui? Quando você chega lá, você já vai estar habituado, já vai estar familiarizada com a linguagem do céu, com os costumes do céu, com os costumes do céu. Qual que é o costume do céu? Lá tem vontade humana reinando? Lá cada um faz sua própria vontade? Não, lá não tem vontade humana reinando. Então você já está habituada a fazer isso na Terra. Quando você chega lá, você não vai ter dificuldade nenhuma, porque você já fazia aqui na Terra. Você já vivia assim na Terra, não tinha vontade humana. Você não pensava em você mesmo, você já estava treinando para ir para o céu, você já estava treinando os costumes. Lá no céu ninguém pensa em si mesmo, só pensa em Deus, só olha para Deus. Então você já vive aqui na Terra os costumes, os modos de céu. Você não olha para você, só olha para Deus. Todo mundo lá no céu fica arrebatado olhando para Deus. Você já tem esse costume. Você não vai sentir nenhum. Você não vai estranhar. Que parece que já era sua casa. Você vai se sentir em casa. Igual essa enfermeira. Agora imagina uma pessoa que está aqui no Brasil. Ela é acostumada a escutar música sertaneja, falar português, comer
pão de queijo, mineiro, comer pão de queijo, arroz com feijão, churrasco. E aí ela lê livro só de escritor brasileiro. Ela está acostumada a cuidar, uma enfermeira, está acostumada a cuidar dos doentes, passando para eles os remédios que tem aqui no Brasil. Aí amanhã ela vai para a Alemanha. Chega lá, é tudo diferente. E ela não sabe nada, tem noção. Ela não sabe como falar bom dia em alemão. Imagina que situação. Como que ela vai sofrer até se adaptar com esses costumes da Alemanha? Então, aí ele fala aqui, né? Minha filha, tu me agradece que te fiz escrever o que concerne a minha vontade, doutrina toda de céu, que tem a virtude de comunicar a vida palpitante e toda celestial dela a quem lerá estes escritos. Minha vontade está palpitante no meio das criaturas, mas vive sufocada pelo querer humano. Estes escritos, que é o conhecimento, estes escritos farão sentir tão forte seu batimento, que sufocarão o querer humano e tomará seu primeiro posto de vida que ele toca, porque minha vontade é o batimento e a vida de toda a criação. Por isso o valor destes escritos é imenso, contém o valor de uma vontade divina. Se fossem escritos de ouro, não superariam o grande valor que em si mesmos contêm. Estes escritos são sóis impressos, com caracteres de luz brilhantíssima nas paredes da pátria celestial. Tá vendo? Na pátria celestial. É esse o conhecimento que tem lá. E a gente já está conhecendo aqui em vida, antes de ir para lá. E formam o mais belo ornamento daqueles muros da cidade eterna, nos quais os bem-aventurados todos ficam arrebatados e surpreendidos ao ler os caracteres da suprema vontade, a conhecer Deus, a vontade de Deus, a conhecer Deus em sua essência. Eles ficam arrebatados e surpreendidos ao ler os caracteres da suprema vontade. Por isso, graça maior não podia fazer nestes tempos que transmitir, olha só, transmitir os caracteres da pátria celestial por teu meio às criaturas, os quais levarão a vida do céu no meio delas. A vida do céu no meio delas, a vida do céu. A forma como se vive no céu. Os modos do céu, os costumes do céu, o céu, transportar o céu para a terra. Meu Deus, é muito grande, a gente nem sabe, nem... Nossa, Jesus amado. Mas foi isso que eu entendi. Eu vou ler o trecho, ainda vou ler o trecho do tema de hoje, mas é isso. Os escritos levarão a vida do céu no meio das criaturas. Amém. Aí essa questão que foi falado, né, das pessoas, né, da riqueza que a gente tem, do conhecimento, né, e a gente vive numa paz tão grande que a gente não tem mais comportamento humano, né, assim, enquanto as pessoas estão tão preocupadas com tanta coisa, não consegue dormir, não consegue desligar, não consegue acalmar a mente, né, dorme, aí acorda no meio da noite, às vezes nem dorme ou acorda à noite pensando os maus pensamentos que vêm, a enxurrada de pensamento que vem, a pessoa não consegue sair dali, né, daqueles pensamentos de ansiedade, preocupação com tanta coisa, com tanto problema. Aí quando a gente vive na vontade divina, que tem esse conhecimento, meu Deus, é uma paz tão grande que a gente não preocupa, que você desliga, né? Igual hoje eu tô num estado assim, tão cansada. Eu fiquei a manhã inteira num cansaço, eu trabalhando, mas eu tava tão cansada, eu tava
precisando muito dormir. Eu queria muito dormir, mas um sono tão grande, mas um sono. E aí eu vim aqui pro carro para ouvir melhor o áudio, para meditar, almoçar. E falei, meu Deus, eu preciso muito dormir um pouquinho. E eu dormi, parecendo que eu estava na minha cama, na minha casa, parecendo que eu morro na hora que eu durmo. De tanto que eu durmo profundamente. Gente, eu tô aqui na garagem, dentro do carro. E eu falo que eu vou dormir, a minha mente, eu não penso em mais nada, eu não fico, eu acabei de sair do trabalho, meu trabalho tá ali em cima, eu tô no ambiente de trabalho e eu não fico ligada no ambiente de trabalho. É incrível o que acontece, é um milagre. Eu tô no trabalho, eu tô no meu ambiente de trabalho, só que tô na hora do almoço, mas eu consigo desligar eu só saio de lá, venho pro carro e desligo. E eu não fico preocupada com o tanto de coisa que eu tenho que fazer. Eu tenho um monte de coisa para fazer. Tem problemas graves para resolver, coisas muito graves, mas eu desligo plenamente. Isso é uma coisa impressionante. É muito impressionante. Sendo que eu ouço as pessoas falar comigo que vai para casa e não consegue esquecer os problemas do trabalho. E passa a noite, o que eles não conseguiram resolver. A gente está trabalhando num projeto que está meio complicado. E elas falam assim, aí na reunião ela fala, eu passei a noite tentando entender esse caso. Gente, é esse tipo de coisa. Eu passei a noite inteira tentando entender o que era, como resolver esse problema. E meu Deus, eu vou embora. Eu penso, às vezes eu tô na reunião assim, ó, eu tô desligada assim, tô desligada não, eu tô lá na reunião, tô prestando atenção no que as pessoas estão falando, mas às vezes eu fico calada assim, aí do nada eu falo. Do nada eu venho e falo alguma coisa assim, mas é uma coisa que vem infusa, assim, na hora eu falo. Mas eu não fico martelando na minha cabeça, tentando achar a solução para aquele caso. Não, entenderam? Assim, eu não, meu Deus, é muito incrível. Aí eu venho pro carro, eu durmo profundamente, sem lembrar. Aí agora sim eu coloco meu celular para despertar para eu acordar. Aí eu vou voltar para lá, vou cuidar das coisas lá, mas também sem me afundar tanto lá nos problemas. Eu resolvo o que tem para resolver, vou para minha casa, desligo. E mesmo aqui eu tô desligada, só que eu não deixo de fazer as coisas. E aí as pessoas ficam sem dormir, pensando, elas vão para casa o tempo todo pensando no trabalho. A mente delas é consumida, os pensamentos são consumidos para entender as coisas da terra, que é o que Jesus está falando hoje. Elas consomem o tempo delas, o neurônio, a mente dela, o que mora lá na mente dela, os pensamentos que estão na mente dela, que ela está alimentando, é as coisas da terra. E aí Deus falou que nesse trecho, né, eu transmiti, graça maior eu não podia fazer, eu transmiti os caracteres da pátria celestial. E a gente fica envolvido com isso, mas aí você dorme. Meu Deus, é muito incrível. Aí teve um colega meu que falou assim comigo, eles andam assim, eu cheguei de férias, eu achei tão engraçado que eu cheguei de férias. Eu olhei assim, eu tava numa tranquilidade tão grande e as pessoas numa vibe, assim, numa preocupação, numa nuvem assim de preocupação, de tão grande, tão grande, tão grande. Parece que eles estavam assim, envenenados, Jesus, o nome é envenenados? Envenenados? Gente, como se as pessoas tivessem, como eu cheguei assim, eu estava de férias, eu cheguei e vi todo mundo tão preocupado, tão envolvido, tão envolvido, tão envolvido com as coisas do trabalho, e eles parecem que estavam assim anestesiados, envolvidos, assim envenenados, contaminados, só com o trabalho e a preocupação tão grande, tão grande, tão grande naquela neura, naquele estresse, naquele nível de estresse, assim, eu vi claramente. E eu chego, eu vou ter que fazer as coisas, eu faço, mas, ai, Jesus, me ajuda a explicar. E tanto que as pessoas, que às vezes a pessoa fica tão preocupada com o trabalho, com resolver as coisas, que ela nem percebe o que está ao redor dela, as pessoas que estão ao redor,
as pessoas mesmo, né? Só vê o humano, só vê. Porque ontem eu tava numa reunião do lado do meu colega. A gente foi junto para a reunião. E eu tava do lado dele, eu sentei do lado dele. E hoje, a hora que amanheceu o dia, ele falou, hoje, a hora que eu cheguei, que a gente foi conversar, e ele, você tava na reunião ontem, Michele? Eu falei, como assim? Claro que eu tava do seu lado. Aí ele, tá, porque eu lembro, agora eu lembrei que você falou isso, você falou aquilo. Ele só lembrava do que tinha se falado na reunião, ele não enxergou as pessoas. Ele só vê os problemas. Eu não sei explicar como que a pessoa, sabe? Não sei explicar. Eu fiquei assim, meu Deus, ele tá tão estressado que ele não tá enxergando direito, ele não tá raciocinando direito. Tanto que ele tá estressado, que ele tá preocupado com esse problema. Ele tá tão preocupado com esse problema que a gente está resolvendo que ele não está enxergando mais nada. Ele só vê o problema na frente dele. E ele dorme pensando nisso, acorda pensando nisso. Porque ele pensa, se eu não resolver isso, isso é o que está em jogo para eu poder manter aqui. Tipo assim, minha vida depende disso. Eu tenho que resolver isso, que isso é o que está. Que é o que, né, a satisfação que sei lá, gente, meu Deus, eu fiquei tão impressionada. Eu falei, como assim? Como ele não me viu? Não é porque eu quero ser alguma coisa, não é isso, mas eu fiquei assim, impressionada. Como assim? Eu tava do lado dele, ele não me viu, a gente conversou. Tipo assim, né? Aí, que ele tá tão focado no problema, e é como eu escutei eles falando na reunião, eu durmo pensando nisso, acordo pensando nisso. Quando eu acordo no meio da noite, pego meu celular para ler sobre isso, para entender isso. E passa a vida tentando entender isso. Aí quando acabar esse problema, que a gente resolver esse, vai surgir outro. E a pessoa vai se afundar nesse outro problema da Terra. Meu Deus. Aí fiquei pensando, né, no que Jesus falou sobre esse assunto da pessoa ficar sem dormir. E a riqueza que a gente tem, nosso reino não é deste mundo, como Jesus falou, né? O reino dele não é deste mundo e o nosso também, que nós somos filhos dele, né? Desse reino. E eu fico impressionada porque, assim, quando a gente se dedica, deixa o nosso pensamento livre para Deus, para conhecer as coisas de Deus, para conhecer as coisas eternas, quando a gente precisa usar para poder fazer as coisas aqui da terra, né? As coisas humanas, a gente entende as coisas de forma mais rápida, sabe? Você não precisa ficar tão afundado, como eu estava falando, para poder entender as coisas. A minha mente, ela é para Deus, para conhecer as coisas de Deus. Quando eu tenho que entender uma coisa da terra, eu vejo que ele faz eu entender assim no piscar de olhos, para eu não ter que gastar muito tempo, dedicar muito meus neurônios para poder entender as coisas. Esse problema que eu falei que a gente está tentando resolver, que é muito complicado, eu falei assim, eu pedi para eu estudar, eu estudei, falei uma coisa lá, que eu tinha entendido assim, em 2 horas eu consegui entender e falei, é isso aqui. Mas aí falaram, não é isso, não sei o que, é mais complicado, e ficaram rodando e conversando com Deus e o mundo. Conversou, explicou e debateu. No final das contas, sabe o que foi que eles chegaram na conclusão? Que é o que eu tinha falado. Mas não falaram assim, foi o que ela falou. Não falaram isso. Só que você fica invisível, que Deus é assim, ele é invisível. Ele tá fazendo tudo e ninguém tá percebendo que é ele. Entendeu? Então, a solução que chegou é o que eu tinha falado. Mas eu não fico esperando que as pessoas reconheçam nada disso. Eu só percebi que foi isso. E Deus não foi, tá vendo? Eu fiquei achando engraçado. Então, você não se dedica às coisas da terra, mas o que precisa você faz rapidinho e volta pro céu. Eu tava lendo o trecho do passaporte. E lá fala dessa questão de, igual você está dando exemplo, né, da pessoa na Alemanha se sente, a pessoa que fala a língua, né, que domina a linguagem, se sente em casa no país, né, que aprende tudo, da cultura, dos costumes, enfim, da comida, daquele lugar, da forma, né, dos modos, né, de tudo. Ela se sente em casa, ela se sente segura, ela não sente, assim, desconfortável, não é que tá horrível lá, entendeu? Mas ela não sente, assim, um peixe fora d'água, ou pelo menos estranho, porque
Igual quando eu, no Kairos, também na minha palestra, falava das miniaturas, não, dos caracteres divinos, que é todo esse conhecimento, essas verdades são caracteres divinos. E que lá as pessoas no céu ficam vendo esses muros, tem uns muros, estava falando de muro também, um trecho que eu li. E é como se fosse vários enigmas, como se fosse vários códigos, vários caracteres, né? E elas tentam entender aquilo, né? E entender o que está sendo falado ali, né? O que está sendo mostrado ali, né? E é muita luz no céu, muita coisa, muito conhecimento de Deus, né? Enfim. Então, então é assim, a pessoa que chega no céu, né, com conhecimento da divina vontade, ela, igual falou, é por graça o que Deus é por natureza. Tudo é Deus que faz, né? Tudo é por Deus. Mas assim, ela não se sente estranha naquele lugar, ela se sente segura, entende? Tem um trecho do livro do céu que Jesus fala assim, que é assim na terra como no céu. Então, a boa acolhida que se dá para ele aqui na terra, assim será com a pessoa com ele no céu. Então, se ele se sente, se ele aqui é seu familiar, se é que tem, você tem intimidade com ele, conhecimento dele, lá no céu também não é estranho para você, ele, os sentimentos dele, o que ele é, como ele trabalha, nada dele, o que ele faz, né? Então, aí ele fala que a pessoa fica como que quem está em casa, se a pessoa se sentir em casa. É até engraçado que é mais fácil a gente se sentir fora de casa que na terra, né? Muda tudo, né? A gente se sente mais peixe fora d'água aqui, mas no céu não. Se sente mais familiarizado com o que é celestial, né? Com o que é espiritual, né? Tem mais domínio do espiritual do que de falar de coisas terrenas. Muda tudo. Porque você investiu nesse conhecimento, né? E outra coisa, não é que dentro de nós vai ter, que é tudo pureza em Deus, né? Não tem a gente tem que ser verdadeiro, assumir, né? Igual ele falou, tem que reconhecer isso, que isso é verdade, não tem nada de errado nisso. A gente não tem nosso coração, assim, nenhuma pretensão, nada, não, expectativa no sentido, assim, de querer alguma coisa, mas é a verdade que ele fala, né? E o importante é olhar para o plano. O que vai ajudar ele no céu? Aqui na terra a gente não ajuda, pensa nele, nos propósitos dele e ensinar para as outras pessoas o que a gente aprende. Então, é a mesma coisa lá no céu. Você é como que aquele que levou aquele conhecimento divino, né, vai ser como anfitrião da festa para aqueles que chegarem, né, que vai ajudar. Sabe quando a gente vai para um país e o que Jesus estava pondo no meu coração? Sabe quando a gente vai para um país e aí tem aqueles guia, tem gente que paga aqueles guia lá que mostra tudo, os principais lugares culturais, os museus, conta da história do país, sabe falar de tudo, né? Leva no museu tal, da história do país, mostra os principais lugares, os nomes dos reis, governantes daquele lugar, sabe falar da história, sabe falar da geografia, sabe falar sobre, leva para os melhores restaurantes, sabe falar da comida, domina aquele país, né? A linguagem daquele lugar, fala com propriedade, como dona, né? Com eloquência. Então ela recebe os outros e ajuda aquele outro ali a se mexer naquele lugar, a não ficar assim deslocado, né? E meio inebriado a tanta luz, né? Ajuda os outros. Não é assim que ele forma a gente para não ter, nunca pensar em nós mesmos e ser só doação, 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 nunca pensar em nós mesmos. Então, já está preparando para isso, entendeu? Porque lá no céu também é doação, doação, um iluminando o outro, um ajudando o outro, um conversando com o outro, um aprendendo com o outro. Entendeu? Com o próprio Deus que tem em cada um também, dominando cada um, né? É muito incrível, né? Então é a mesma coisa, aquela pessoa que guia lá no céu também, né? Que ajuda o outro também a entender, a aprender, né? Aquela linguagem, né? Então é muito incrível. Tem uma parte da minha luz que vocês eu acho que não prestaram atenção, que eu falei, né, que as pessoas lá no céu vão aprender, mas só que elas estão no purgatório, aqui na terra, desenvolvendo virtudes. A cruz é a virtude mais importante, que é o suporte, é o suportar. Então, a paciência, a humildade, essas coisas serão essenciais para poder aprender no céu. Porque elas vão poder aprender, entendeu? Elas não vão ficar sem aprender, entendeu?
elas vão ter que aprender. Mas como que é aprender? Através de desenvolver um pouco. Aí eu falei que o purgatório vai purificar a pessoa da soberba, vai purificar a pessoa do, do da mesquinhez, né? Do ficar sozinho, do querer entender as coisas sozinho, vai ter que depender do anjo. Aí eu falei que várias pessoas fizeram suas experiências de EQM lá no céu, e aí um anjo teve que fazer o guia, né? Teve que ser o guia para eles. E eles iam lá no céu e não entendiam nada que estava acontecendo, nada. Se o anjo não explicasse, não sabia absolutamente nada. Então, aí precisa ter humildade, precisa ter paciência, precisa ter um monte de virtude divina desenvolvida antes para a pessoa poder aguentar e suportar, né? Modo de falar, na liberdade dela, ela conseguir entender, ter os insights que vai ter no céu lá, ela precisa ter sofrido na terra. A cruz, por isso que é tão importante, que Jesus acha tão importante a cruz, porque faz com que a pessoa, ela já vai se preparando para viver isso lá. E eu acabei de falar com uma das meninas aí, no grupo da FIT, falei para vocês prestarem atenção na luz que eu dei lá. Ela justamente precisou, ela está sofrendo porque ela não desenvolveu essa virtude de se esvaziar de si mesma, de se abandonar. Ela está esperando que a divina vontade seja a felicidade de ver o marido dela vivendo a divina vontade, os filhos dela vivendo. Aí eu falei para ela que não é assim, que não é desse jeito, que ela tem que se abandonar em Deus plenamente, se esvaziar totalmente de qualquer expectativa humana e terrena, que ela tem que viver só da felicidade de Deus nela e com os filhos da divina vontade do livro do céu. E ela começar a semear devagarinho e ficar feliz com os pequenos triunfos e vitórias do dia a dia. Então, isso já é viver um pouquinho, né? Viver de céu. Nós já vamos vivendo de céu por termos feito esse processo de morte, esse processo de esvaziamento das virtudes, que é o matar os vícios, matar as paixões, né? Justamente. Então, é isso que eu estou falando para vocês, que o purgatório e a purificação é feita aqui na Terra para podermos ter essa libertação dessas coisas da Terra, para poder chegarmos no céu dispostos e preparados para esse caminho, né? De ser humilde, de se sentir pequeno, incapaz, mas lá você ter ajuda, você pedir ajuda. Meu irmão, vem me ajudar. Eu preciso da permissão de ir até tal lugar. Eu preciso da permissão para aquilo, vem me ajudar. Então vai ter uma hierarquia, vai ter uma ordem lá no céu para poder a pessoa saber aquilo que ela pode acessar, o que não pode. E assim vai, entendeu? Então, eu queria que vocês prestassem atenção nessa parte também de luzes que vocês acho que não deixaram, não viram muito, porque eu não vi ninguém desenvolver nessa parte, tá?